Olá pessoal, boa noite, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar, pessoal, já é 20 horas, né? No horário de nós começarmos o nosso estudo, que a gente realiza todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas, aqui de Campina Grande, né? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então vamos lá, vamos fechar os olhos e vamos abrir o nosso coração, procurando nos colocar numa atitude receptiva às energias do alto, mentalizando a figura meiga e doce, branda e harmoniosa do nosso Mestre Jesus, que nos envolve com a sua energia balsâmica, com as suas forças curativas, irradiando de suas mãos caridosas os fluidos que chegarão até cada um de nós, nos envolvendo o corpo, a alma, iluminando o nosso campo vibratório, libertando-nos das amarras da inferioridade, do primitivismo, para alçarmos voo em espírito. Ajuda-nos, Senhor Jesus, e mais um estudo que iniciamos, abençoando todos que aqui estamos unidos em vários cantos do planeta, em várias localidades, mas muito próximos do teu coração. Abençoa, Senhor, dos espíritos necessitados, envolvendo todos aqueles que estejam próximos a nós, aqueles que estejam carecendo de informações, de energias curativas, de um pouco de paz em seus corações, que todos possam ser amparados. E todos nós, Senhor, possamos aproveitar o estudo para angariar conhecimentos novos, sentimentos mais elevados, abrimos horizontes amplos para a nossa mente. Muito obrigado por tudo. Esteja sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos dar início, né, aos nossos estudos de hoje. Alexandre Camargo falando. Você está convidado a ficar conosco aqui, né? Durante uma hora aproximadamente, que é o tempo que a gente faz o estudo. O estudo não é apenas um estudo, né? Não é apenas uma reflexão doutrinária, mas é uma busca terapêutica, né? Uma busca de melhora, é uma busca de mudança, uma busca de alívio, né? De males que estejamos sentindo no nosso dia a dia, dentro de nós, né? E que a gente possa sair daqui melhores do que aqui chegamos, né? Então é o que a gente deseja, é para isso que a gente trabalha todos os dias aqui, né? Então, todas as terças, pessoal, a gente tem feito o estudo do livro Os Mensageiros do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Os Mensageiros é o segundo livro do André Luiz, da coleção Nosso Lar, né? Primeiro o Nosso Lar, depois Os Mensageiros. E nós estamos no capítulo 7, A Queda de Otávio. Tá? Se vocês se lembrarem, né? O André Luiz ele foi fazer um curso, né, de preparação para preparação de mensageiros, né, que se transformam em cartas vivas de Jesus à humanidade, principalmente trabalhando no socorro aos necessitados do plano espiritual e do plano material, como médiuns e doutrinadores, né, principalmente aqui na matéria, né. Então eles, após uma preleção, após uma palestra que eles ouviram, eles começaram a conversar no salão, né? Muitas centenas de, de integrantes, né? Que estavam ali nesse curso. Eles começaram a conversar com grupos pequenos ali, né? E o André Luiz foi conversar com o Otávio, né? Com as mulheres que estavam junto do
companheiro do Vicente, né? O companheiro do André Luiz, que também é médico, né? Então, a gente estava conversando sobre a programação do Otávio, né? Porque muitos participantes ali já eram pessoas que já tinham saído de nosso lar, preparados para virem à Terra, para reencarnarem, já tinham reencarnado, já tinham vivido, já tinham voltado para o plano espiritual e estavam refazendo esse curso, né? O Otávio é um deles. E o Otávio, qual que era a programação sucinta dele? Era para ele trabalhar junto às comunidades espíritas do Brasil, né? Então ele reencarnou para trabalhar como um médium, né? Preparado, ele ia ter um certo relevo, inclusive, né? Devia vir com algumas condições diferentes, tá? Então ele ia ter um certo relevo dentro da doutrina na consolação, né? No amparo, nas mensagens mediúnicas, ele ia ter um trabalho interessante nesse campo, né? Só que ele não se casaria, não fazia parte da programação dele o casamento. Não porque o casamento colidisse com a missão do médium. O médium pode ser médium e pode se casar, né? Mas no caso dele seria melhor, né? No caso dele, o caso dele assim exigia, tá? Como disseram, como o próprio Otávio explicou, tá? Porque é o Otávio que estava explicando para o André Luiz, né? E ele chegou no plano espiritual, após a última encarnação, ele chegou em condições bem complicadas, carregado de débitos. Ele chegou em nosso lar carregado de débitos. E aí ele foi se reajustando, né? Foi recebido em nosso lar, né? Foi se reajustando, foi se preparando, né? Durante muitas décadas ele se preparou, acho que 30 anos, né? Ele se preparou para voltar como médium aqui na Terra, né? Só que seis entidades muito auxiliaram no plano espiritual, lá em nosso lar. E então ficou combinado que ele reencarnaria, não se casaria, e numa certa altura ele receberia essas seis entidades. Esses seis, esses seis espíritos que muito auxiliaram ele no plano espiritual. E a quem ele ficara devendo muito. Então, já que ele iria reencarnar, iria ter uma missão interessante no campo da consolação, né? E aí ele receberia num certo momento essas seis entidades, que viriam órfãs, né? Então vamos ver, né? Aí tudo combinado, ele receberia um corpo absolutamente saudável, né? Isso tudo fazia parte da programação dele. Iria passar por muitas dificuldades no início da existência, né? Ele iria ter muitas dificuldades financeiras. E depois, mais para frente, se ele demonstrasse desprendimento, se ele demonstrasse não ter tanta preocupação com a gratificação dos sentidos, né? Não ser uma pessoa muito apegada às sensações físicas, aos prazeres mundanos, né? Uma pessoa mais desprendida, mais espiritualizada. Se ele seguisse nessa linha aí, mais para frente começariam a vir mais recursos para ele, para que ele tivesse mais condição de viver melhor e de trabalhar e de, né? Ok? Então vamos ver o que aconteceu aqui a partir né? Dessa programação, né? Que ele havia feito com os mentores, né? Da espiritualidade, certo, pessoal? Tudo combinado, voltei. Não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às seis entidades amigas, a quem muito devo até agora. Tá? Então, tudo combinado, ele voltou, reencarnou, né? Prometendo, né? Deixando a certeza lá, não, eu vou,
cumprir tudo que a gente programou, vou aceitar essas 6 entidades, eu vou trabalhar no espiritismo, tal, né? Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Olvidar é esquecer, né? Mas ai de mim que esqueci todos os compromissos, né? O que é muito comum, né? A gente programar, planejar, se comprometer e tal, né? E a hora que chega aqui na Terra, a hora que a gente toma posse do corpo físico, a hora que a gente toma posse do corpo físico, de certas vantagens, de certas possibilidades, a gente logo esquece o programado, né? Isso é muito comum na nossa história de vida, vamos dizer assim, né? Certo? Vamos ver no caso dele, deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu ver no caso dele o que que aconteceu. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça. Não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era todavia um homem de bem, né? Quer dizer, a mãe dele era uma verdadeira serva de Jesus, conforme ele fala aqui, né? Espírita, né? Desde moça, o pai dele mais materialista, né? Mais uma pessoa de bem, né? Uma pessoa que poderia encaminhá-lo de uma forma boa também, né? Moralmente, tal. Ok? Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá tudo ok aí, né? Então você vê que tá começando bem, né? Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe. Perdeu a mãe aos 13 anos. E aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Aos 13 anos ficou órfão de mãe, a mãe dele faleceu, e aos 15 começaram os chamados da esfera superior, né? Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias. E apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. O que é muito comum, né? O que é muito comum quando o pai ou a mãe contraem segundas núpcias, né? Aquele que ficou viúvo, né? É muito comum, às vezes, os filhos adotarem uma postura de contrariedade, né? Algumas vezes não, mas é muito comum os filhos resistirem, né? Não aceitarem, né? Acha que está tentando tomar o lugar da mãe que foi, ou do pai que foi, né? E às vezes cria ali um problema, às vezes até sem necessidade, né? Criando uma resistência que gera muitos problemas, né? E é lógico, cada situação é uma situação diferente, né? Ok, mas aqui no caso, né, ele já fala que, ó, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito da falsa superioridade. Porque ele achava que ele se sentia superior a ela, como se ela tivesse com uma intrusa ali no lar, né? E não era o caso, pelo jeito, né? Era uma pessoa que estava ali, numa atitude boa, mas ele se colocava nessa falsa superioridade, né? Em vão, minha genitora endereçou do invisível, ó, a mãe dele tentou do plano espiritual, ó, em vão minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Quer dizer, a própria mãe dele estava tentando dissuadi-lo de um certo modo de pensar e de sentir a respeito da madrasta. Né? A mãe dele, né? Estava lá tentando lançar apelos ao coração dele, né? Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas, né? Você vê quando a gente tem muita mania de reclamar, se queixar, às vezes até numa situação confortadora, mas fica lá,
né, se sentindo prejudicado de alguma forma, né? Certo, pessoal? Boa noite a todos que estão chegando, um abração, sejam bem-vindos, tá? Então ele vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas. Quer dizer, não faziam sentido, não tinham sentido, né? Era descabido. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista, espírita, né? De excelente orientação evangélica, né? Quer dizer, foi encaminhado, os parentes dele encaminhados para uma casa espírita de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades, que ele havia preparado, programado, planejado, onde as minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Você vê como é que é a vida, né? Vai encaminhando a gente, vai surgindo lá um convite, um estímulo ao trabalho, ao estudo, que não é por acaso. Não é por acaso que cada um de nós entra em contato com essas informações, com esses chamados, né? Com esses apelos do alto. Não é, não é não. Tem muita gente que não entra em contato com isso. A gente está entrando, né? E ele entrou, ele foi chamado, né? Convidado a participar, né? De um grupo excelente, né? Onde as faculdades dele poderiam ser utilizadas a serviço dos necessitados e sofredores. Seria uma coisa excelente para ele. Seria o segmento do planejamento lá, da programação, né? Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel, né? Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Ele fazendo meia-culpa, né? Ele falando a respeito dele mesmo, que embora ele tivesse tido toda essa coisa assim abençoada, né? A oportunidade que ele estava tendo, ele revia a situação como se faltasse a ele qualidades que ele precisava, não que ele não tivesse possibilidades de agir diferente. Ele veio preparado para agir diferente. Ele veio instruído, ele veio planejado aí para ter uma atitude diferente. Mas chegou aqui, faltavam a ele qualidades, ele não estava querendo agir, né, como um trabalhador e companheiro fiel, né? Teve oportunidades, mas não. Por quê? Porque tem livre-arbítrio. Alexandre, mas ele veio preparado, ele estudou, ele se programou, e como é que ele chega aqui e não tem qualidade de trabalhador fiel, companheiro fiel? Gente, porque a gente tem um livre-arbítrio. É na hora que a gente está ali de frente para o trabalho, de frente para os grupos, de frente aos sofredores, né? De frente aos obstáculos da vida, que a gente começa a mostrar como é que a gente quer agir, como é que a gente vai decidir, como é que vai ser o nosso proceder, né? É só quando a gente está diante das situações que a gente vai demonstrando como a gente age, como a gente resolve agir em cada situação, né? Então aí nesse caso ele não se via hoje, né, como alguém fiel, companheiro trabalhador e fiel, que ele poderia ter sido, né? Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Ele está sendo bem sincero aqui, né? Sem se poupar, né? Ele não está se poupando, não, porque ele está passando a verdade de como é que ele analisa ele mesmo, né? Fala assim, minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais. Quer dizer o quê? Que ele poderia ter confiado mais nos espíritos amigos, nos orientadores espirituais. Mas a negação dele em matéria de confiança, ele se negava a se entregar confiante, né?
com mais confiança, né? Mais pureza de intenção. A Silvana, então aproveitar as oportunidades que a vida oferece está correto? A vida oferece oportunidades para muitas coisas, né, Silvana? A gente precisa discernir o que nos serve e o que não nos serve, né? Então não é que a gente tem que aproveitar das oportunidades. Tem oportunidades para fazer o mal, tem oportunidades para fazer o bem, né? Tem oportunidades para agir com correção e tem oportunidades para a gente agir totalmente irregular, né? Então nós temos que discernir, observar o que a vida está nos proporcionando de oportunidades. E se nós estamos tendo contato com chamados, com oportunidades, com chances que a vida está nos dando, com possibilidades de crescimento, de melhoria, de auxílio ao próximo. Se a gente está se deparando com essas oportunidades e nós estamos nos negando a elas, é escolha nossa. Se a gente se nega ao amor, qual outro método que a vida usa com a gente? A dor. Se a gente está diante de oportunidades de amar e a gente se nega a amar, o que que vem? Vem a dor, né? Se a gente aproxima o amor, se a gente se lança às oportunidades de amar, aí a dor se afasta. Não que nós não tenhamos dores, né? Mas aquela coisa maior, mais acentuada, ela... Por quê? Porque nós estamos trabalhando no bem. Nós estamos aceitando os convites da vida para semearmos o bem, para produzirmos o bem. Ok? André, tudo é lícito, mas porém nem tudo me convém, né? Exatamente. Então, quem faz esse discernimento somos nós no nosso estudo diário, né? Nas reflexões, nas meditações que a gente vai amadurecendo e na experiência da vida, né? Que a gente vai discernindo entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o bom e o mal, saudável ou não, para que a gente vá escolhendo preferencialmente os hábitos saudáveis, os grupos equilibrados, os trabalhos de ajuda, né? Que eu posso desenvolver os meus potenciais de amar, de aprender, de amar, de socorrer, né? Então isso é muito importante, né, pessoal? Certo? Então, aproveitar as oportunidades é muito importante. De uma forma tranquila, serena, com discernimento, mas sabemos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá de sermos úteis, né? De sermos úteis dentro de um contexto, né? Em que a gente possa desenvolver dos nossos potenciais, de amar, né? Certo? Então, no caso dele aqui, ele até começou ali, né, se aproximar doutrinariamente da casa, tal, mas ele não era um bom trabalhador, ele não era um bom companheiro e ele não confiava na assistência dos espíritos amigos. Muitas pessoas colocam uma falsa superioridade, desconfiando de tudo e de todos na casa espírita, no contato com os espíritos, né? É como se todo mundo tivesse que provar para a pessoa a realidade das coisas, né? E as pessoas não têm que provar para a gente nada. Nós é que precisamos descortinar para a nossa fé os elementos que nós precisamos para consolidar a nossa fé dentro de nós. Não é o outro que tem que me dar a minha fé, né? O outro que tem que ficar me provando tudo. Eu é que preciso buscar a verdade das coisas. Eu que preciso buscar o conhecimento, buscar o entendimento, para dar uma fé raciocinada a mim mesmo. É cada um que vai descobrindo, né, Lia? Cada um que vai estudando e descobrindo, né, Mari? Tá? Ok? Então, mas às vezes as pessoas colocam uma presunção assim, né? Como se as pessoas, os outros e a
casa espírita, todo mundo tivesse que lhe provar. Até os espíritos amigos têm que ficar provando, né? Tem que ficar provando para a pessoa, né? A veracidade de certas informações. E não é assim que funciona, né? A gente vai lidar com os bons espíritos, precisamos ter humildade, precisamos ter discernimento, o estudo nos dá discernimento, equilíbrio, né? Respeito, confiança. Lógico que isso a gente vai entendendo, a gente vai percebendo, né? Com a nossa boa vontade, com a boa vontade, a gente começa bem, né? Onde tudo vai sendo favorecido através da boa vontade. Agora, se a gente parte da má vontade, aí já começa a complicar, né? Certo? Então, ele tinha essa negação em matéria de confiança nos espíritos amigos e acentuado o pendor para a crítica dos atos alheios, né? Que é uma coisa também muito séria, muito difícil, que acaba corroendo os grupos, corroendo as nossas relações, né? A crítica dos atos alheios. Nós temos que nos preocupar mais com a gente, né? Para ajudar, sim, para ajudar, vamos nos ocupar com o outro para ajudá-lo naquilo que ele nos pedir, precisar. Mas, fora isso, nós temos que olhar para nós e vermos onde nós estamos falhando e onde nós podemos melhorar, né? E não sair criticando sistematicamente a vida alheia ou a atitude alheia, né? Certo? A Margarete, às vezes não é uma presunção, em si uma desconfiança. É, em ambos os casos pode ser muito negativo, né? Tá? Podem andar juntos, inclusive, né? A presunção, né? Como um orgulho, uma atitude como se os outros me devessem, né? Respostas e a convicção, como se a minha certeza dependesse do que os outros vão falar para mim, né? E eu me colocar sempre na postura de que os outros têm que fazer por mim. Na verdade, eu é que tenho que me convencer das coisas, não os outros me convencerem, né? E da desconfiança, a pessoa desconfiada de tudo, de todos, é uma pessoa que cria muitos problemas para si, entendeu? Porque a gente quer a confiança dos outros, mas a gente não dá a nossa confiança. Então a gente espera uma coisa dos outros que nós já não estamos dando, entendeu? Então, é lógico que a gente não deve entrar de cabeça nas situações de uma forma ingênua, né? Para isso o estudo, para isso a reflexão, conhecimento, discernimento, né? Nós precisamos disso, né? Para não sermos ingênuos nas situações, né? Mas também não desconfiarmos sistematicamente de tudo e de todos, né? Porque senão aí, né? A gente não consegue nem trabalhar mediunicamente se a gente chega desconfiando muito, entendeu? Não só os relacionamentos ficam difíceis, mas o próprio desempenho no campo mediúnico fica difícil também, tá? Ok? Certo? Então vamos lá, né? Então aí ele acabava ficando estagnado, né? Desagradável estacionamento. Ao invés dele se desenvolver, ele acaba ficando estacionado. Porque a pessoa que fica muito, né, na crítica, muito, ela não está olhando para si e aí ela não se desenvolve, né? É o que acontecia com ele. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Tá vendo como é que é, né? Os espíritos amigos com a maior paciência, né? Do invisível aqui em torno de nós, né? Estimulavam-me ao serviço. Quer dizer, eles tentavam me fazer trabalhar, provavelmente mediunicamente ali, né? Mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia, né? Então, às vezes devia, a gente não sabe, não vai ter detalhes maiores aqui, mas os espíritos deviam trazer comunicações para ele, mensagens estimulando e tal, mas ele ficava só na dúvida, só duvidando.
Gente, quando se trata de amar, quando se trata de ajudar, quando estão trazendo estímulos positivos para o nosso trabalho no bem, para que ficar cultivando a dúvida? Não é, na verdade, pretexto para fugirmos do trabalho? Não parece isso? Né? Então, quanto mais a gente fica preso às dúvidas e preso aos questionamentos e preso às desconfianças, estamos perdendo tempo que poderíamos estar usando para trabalhar, para consolar, para exercitar, para ajudar, certo? Isso acontece muito, mas muitas pessoas ficam presas às polêmicas, não conseguem sair das polêmicas. É o tempo todo polêmica, está sempre no eixo de polêmica. Né? Tá sempre querendo chamar atenção para si, entrando no eixo de polêmicas, né? Que não acabam nunca. E enquanto fica polemizando, 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 poderia estar ajudando, poderia estar socorrendo, poderia estar usando a mediunidade, a sensibilidade para ter mais equilíbrio, mas não consegue sair das polêmicas, entendeu? Então são coisas que às vezes o médium não percebe, né? Se ele estiver bem orientado, às vezes as pessoas vão tentar falar com ele, falar, escuta, olha, você percebe o que está acontecendo, né? A tua atitude poderia ser um pouco diferente, os resultados poderiam ser melhores, né? Mas nem sempre alguém vai surgir para falar isso. Até com medo de melindrar o médium, né? Com medo de magoar, porque às vezes acontece, né? O certo é chegar e falar, né? Certo, pessoal? E o tempo vai passando, né, João Franco? Isso mesmo. E o tempo preciosíssimo, né? A programação que foi estabelecida lá para ser aproveitada, o tempo vai passando e a pessoa fica só na dúvida, só na negação, né? Então fica complicado, né? Trabalhar desse jeito, né? Ele fala, minha vaidade doentia, né? Talvez ele tivesse um autoconceito de si mesmo, né? Se sentisse superior às pessoas lá. Às vezes quem tem muita informação acadêmica, né? Formação acadêmica, às vezes diante de um médium mais simples, diante de um... Ele não aceita, às vezes, né? Às vezes não aceita. Uma comunicação singela, mas carregada de elementos estimulantes, realmente verdadeiros, positivos, mas às vezes a pessoa que tem, né, muita informação na cabeça, mas pouca luz no coração, muitas vezes ela rejeita, só por causa de ser uma mensagem simples, ou, né, de ter procedido de um médium sem uma formação mais requintada, né? Então, por isso que até Allan Kardec, né, no livro dos médiuns, quando ele analisa as comunicações, né, faz uma análise cuidadosa das comunicações, da veracidade das comunicações. Uma coisa até que ele fala é que é mais importante a essência do que a aparência. É mais importante o fundo do que a forma. É lógico que a forma tem a sua importância também, mas é mais importante o fundo do que a forma. É mais importante a essência do que a aparência. Às vezes a gente dá muito valor à aparência das coisas. E aí e passa batido a essência, carregada do evangelho, carregada de fé, carregada de simplicidade, às vezes até erros de português, que o médium não tem uma formação lá muito, né? E aparece alguns erros de português na mensagem, aí a pessoa já desconsidera porque tem erro de português, né? Então, né? E às vezes a mensagem está cheia de coisas, né? Realmente educativas, realmente positivas, né? Tá? Então a gente tem que olhar a essência das coisas, né? É lógico que aquilo na aparência, que também chame muita atenção, de uma forma assim muito gritante, aquilo também a gente deve analisar, mas é mais importante a essência, né? Ok. E como prosseguissem os apelos sagrados
por mim, interpretados como alucinações. Quer dizer, ele achava que os médiuns lá estavam alucinando, estavam partindo de impressões sem realidade, sem que fossem baseados na realidade. Né? Algumas pessoas, diante dos fatos espíritas, diante dos fenômenos espíritas, eles acham que os médiums estão delirando, alucinando, que estão tendo ataques histéricos, né? Muito se achou já a respeito disso. E desconsidera, né? Desconsidera o fenômeno, desconsidera a mensagem psicofônica, psicográfica, né? Pelo jeito era o caso aqui do Otávio. Olha, e como prosseguissem os apelos sagrados, os apelos continuaram, porque os espíritos estavam ali, ó, o Otávio ele tem que começar a dar prosseguimento à programação dele, né? Mas ele interpretava como alucinações. Ele não acreditava nos médiuns e nas mediunidades ali. Procurei um médico, e aqui, provavelmente, né? Aqui é uma coisa que pode ser que acontecesse também, provavelmente, não apenas nos outros, mas nele próprio também. Provavelmente, tá? Provavelmente não era só com os outros médios, mas nele também. Porque eu acho que, lendo aqui, a impressão que dá é que ele preferia interpretar certos apelos que ele recebia na mediunidade dele como alucinações, provavelmente. Tá? E muitos caem nisso, né? Preferem achar que estão ficando doentes do que enfrentar o fato de que são médiums. E a mediunidade não é doença. Mas às vezes a pessoa prefere porque é mais cômodo, né? Às vezes ela não quer trabalhar com a mediunidade, não quer pensar nem na possibilidade de ser médium, ela procura um tratamento para tentar achar alguma coisa que justifique para que não tenha que, né, procurar uma casa espírita, procurar um conhecimento espírita, né, a respeito da mediunidade e tal. Então ele procurou um médico, né? Procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais, né? Porque deve ter procurado um médico, né? Uma formação mais materialista, que é comum, sempre foi e ainda é, né? E que talvez não tinha condição de entender o que estava ocorrendo com ele do ponto de vista da mediunidade. Hoje, alguns médicos, né? Muitos médicos são espíritas e diante de certos relatos eles podem entender o que está acontecendo, mas provavelmente esse médico aqui não sabia, né? E como qualquer médico ou qualquer estudioso que se depara com fenômenos paranormais, a tendência é achar que são fenômenos patológicos, que são fenômenos doentios, ao invés de serem fenômenos apenas paranormais, apenas mediúnicos, certo? Existe uma tendência muito forte de se tratar como um surto esquizofrênico, psicótico, né? Uma situação de alucinação, né? Então ele mesmo estava preferindo que fosse isso. Ele estava achando que era isso, né? Estava querendo talvez que fosse, né? Certo? E o médico falou assim, olha, vamos tentar a experiência sexual. Por quê? Porque ele era novo, ele era jovem, né? Então o médico deve ter pensado, falou, esse rapaz aí, eu acho que ele está precisando, né? Eu acho que ele está juntando muita energia sexual aí, está precisando, né? Aproveitar a vida nesse terreno sexual, né? E já está fazendo mal para ele já ficar sem experiências sexuais, né? Deve ter pensado isso, né? Está afetando já o emocional dele, né? Ok. Na sua liberdade, mas em relação aos psiquiatras, são
Mas em relação aos psiquiatras, são médiums? Não, o psiquiatra depende. Se ele tiver informação, né? Se ele tiver elementos para identificar, né? Ele pode até identificar que a pessoa tem a mediunidade, né? Mas se ele não tiver elementos, ele vai achar normalmente e vai tentar enquadrar dentro do conhecimento acadêmico que ele teve, que via de regra materialista, né? Então ele vai tentar enquadrar em alguma doença, né? Achando que está rompendo com a realidade, né? Uma das características, e aqui vamos abrir um parentezinho aqui, é interessante. Uma das características que a gente observa assim, é, a favor de ser apenas a mediunidade e não exatamente um processo patológico, é porque quando você vai conversar com a pessoa, ela não demonstra de forma alguma estar num processo degenerativo do comportamento, do sentimento, né? Do contato com a realidade. Ela está conversando normalmente. O raciocínio dela está perfeito, né? A adequação da conversa ali está perfeita, entendeu? Não obstante, ela está tendo percepções que os outros não têm. Então, esse é um indício de que mediunidade e não um processo degenerativo. Porque às vezes você pode conversar com alguém e a pessoa está misturando mesmo as estações, né? A pessoa está misturando tudo. E aí, conversando com a pessoa, você vê que não está fazendo sentido a fala da pessoa, você está vendo que não está uma fala coerente, né? Ela está misturando coisas que não tem nada a ver. Então, não é aquela conversa como alguém que está bem. É uma conversa meio sem pé nem cabeça. Então, aí já vai chamando mesmo para um estado mais esquizofrênico, né? Aí é diferente. Então aí você pode até considerar, e ainda assim pode ser um esquizofrênico que tenha percepções mediúnicas. Uma coisa não nega a outra. Pode ser uma pessoa que esteja num processo de deterioração, mas que também tenha mediunidade. Mas são coisas que a gente consegue ir detectando. Ou às vezes é só mesmo um processo degenerativo, um processo de deterioração, né, do psiquismo da pessoa, né? O problema é que sempre esses processos degenerativos assim, de patológicos, eles sempre têm um conteúdo espiritual. Sempre tem um conteúdo obsessivo, sempre tem uma... Nunca é apenas só o processo, né, esquizofrênico, sempre tem lá um processo obsessivo fazendo parte, certo? Então, é uma das coisas que a gente percebe, né? Conversando com médiums, né? Mais de uma vez, você vai conversando várias vezes com a pessoa e ela vai demonstrando a coerência, bom humor, pensamento coerente, a fala, tudo bem, bem corretinho, tudo funcionando direitinho, mas tem percepções muito diferentes, visões, audições e tal. Aí você percebe que é realmente um processo só mediúnico. Tem nada ali de patológico, não. Entendeu? Certo? Então, isso são coisas que dá para a gente perceber. E profissionais que têm uma base a respeito do espiritual, do mediúnico, junto com a parte acadêmica, dá para discernir muita coisa, dá para perceber e distinguir muita coisa nesse processo aí, tá? Ok. Então vamos lá. Então o médico aconselhou experiências sexuais, porque achou que o problema dele era só emocional, psicoemocional, né? E sexual por ser jovem e estava, né? Às vezes a pessoa começa a entrar no contexto da religião e a religião às vezes começa a cobrar uma certa atitude da pessoa. Então o médico deve ter pensado, esse rapaz não tá legal, tá precisando conhecer umas moças e tal, né? Completado então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Eu estava com 19 anos
né? Então, a partir daquela sugestão do médico, ele começou a se entregar, né? Talvez achando que seria uma possibilidade, né, de melhoria, tá? Se entregou desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Por quê? Porque o sexo é uma faculdade sublime. As forças sexuais, como a gente tem conversado em algumas oportunidades, são forças que os espíritos associam sempre à responsabilidade. É como uma usina que o produto dessa usina, né, a energia, ela precisa ser canalizada de uma forma responsável para que seja produtiva. Nós não podemos gastar das forças sexuais de uma forma desenfreada, né? Então, ele se entregou à prática aí sexual desenfreada, né? Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, né? Que ele estava tentando conciliar duas coisas que não iam dar certo juntas, né? Que é o prazer delituoso e o dever espiritual. Não que o dever espiritual exclua o prazer, mas aqui é o prazer delituoso. É o desequilíbrio do prazer. É o abuso no campo do prazer. Né? São as escolhas ruins no campo do prazer. Né? Porque você tem os prazeres que ajudam, né? Nas horas de descanso, nas horas, né, de recreio. Você tem as oportunidades de vivenciar um prazer saudável. O prazer não é o nosso inimigo, mas nós temos que aprender a lidar com o prazer de uma forma saudável. Aqui no caso, ele buscou um prazer delituoso. Não por ser do sexo, não por praticar do sexo ser um delito, né? Mas o como a gente busca a atitude mais promíscua, desenfreada, né? Aí já vai caindo numa situação que deprecia, né, as forças sexuais, tá? Ok? Então nada de mal com o sexo, mas ele exige responsabilidade, exige critério, exige equilíbrio, tá? Ele é muito bom, a força sexual é extremamente importante, mas quando bem conduzida, né? E aí ele ia se aliando, né? Aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos, foi se alienando, né? Foi se tornando alheio, né? Descolado ali dos ensinos evangélicos. Porque como é que você vai conciliar o prazer delituoso com o que estuda no centro, no espiritismo, o evangelho? Como é que você vai conciliar uma coisa com outra? As pessoas podem até chegar ao contato com o espiritismo trazendo desajustes, mas à medida que elas vão entrando em contato com o conhecimento, com o discernimento espiritual, elas vão ajustando para que tenham verdadeira saúde, equilíbrio e tal. Esse é o caminho correto, né? De todos nós, tá? Só que aqui no caso, ele foi se afastando dos ensinos evangélicos e foi se envolvendo mais com a prática delituosa, né? Então, foi aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam, né? Que os espíritos tentavam induzi-los através das palestras, das conversas, tal, né? Tá ficando claro, pessoal? Tá tranquilo? Tá fazendo sentido para vocês? Ana Lúcia, né? Se a ciência cuidasse do físico, da mente, do espírito como conjunto, seria maravilhoso e muitos problemas seriam resolvidos. Será maravilhoso, né? Será maravilhoso. Estamos caminhando para isso, né? Ainda vivemos inúmeros prejuízos, né? Ora a gente cuida só de um lado, exclui o outro, ora cuida só do outro, exclui o outro lado, né? Olhar para o conjunto todo, né? De uma forma integrada, né? É um desafio para todos nós
que trabalhamos com a saúde, né? E que precisamos lidar com a nossa saúde, né? Não são só os profissionais. Todos nós precisamos aprender a nos cuidar. Então, essa visão mais integral, ela nos beneficia a todos nós, né? Não apenas os profissionais da saúde. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Porque a mãe dele já tinha morrido, né? Quando ele tinha 13 anos, né? E agora o pai dele, né? Com pouco mais de 20 anos, o Otávio, né? Perdeu o pai, desencarnou, né? Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas. Porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos, né? Então ele já devia ter os irmãozinhos dele, da mãe dele, os irmãos dele mesmo, né? Consanguíneo. E, imagino eu, né? E mais 3 que a madrasta trouxe. 6. 6 crianças que seriam 6 amigos que muito o ajudaram no plano espiritual. Entendeu? Né? Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Quer dizer, a viúva, ela, ela tentou implorar socorro, né? Ajuda dele e tal, mas ele nunca se dignou a atendê-la, né? A socorrer a situação ali, né? Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos tomados de horror, né? Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Porque ele suplicou auxílio para ele e tal. A gente não sabe exatamente como é que foi a situação, né? Mas ela ficou doente, né, com lepra, e ele se afastou das crianças, né? Eu não sei exatamente se as crianças já eram irmãos dele e juntou com as, ou se viriam depois, né? Eu não sei, vamos ver assim na sequência aqui, né? Mas ele se afastou das crianças lá, não quis saber não, né? Abandonei-os definitivamente, sem refletir, que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto, né? Aquilo que eu tinha combinado, eu acho que devia ter irmãos mesmo e entrado mais 3 aí da madrasta. Eu acho que era isso. Acredito, né? Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos, porque eram espíritos a quem ele devia muito, não que eles cobrassem ele, não que eram obsessores, não, eram espíritos amorosos, espíritos que ajudaram ele, a quem ele devia muito, mas que iria saldar parte dessa dívida através da paternidade, né, de ajudá-los, né, durante a vida deles. E ele lançou a destino incerto. Você já pensou, né? Você recebe lá 6 espíritos que estão vindo para te ajudar. Aí você abandona esses 6 espíritos a destino incerto. Porque é uma vida, uma existência, né? Eles vão ter que seguir adiante a vida deles, né? Entendeu? Certo? Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Quer dizer, as experiências sexuais dele deram frutos, né? Porque ele acabou numa das situações lá, ele acabou engravidando uma moça, e aí a família deve ter forçado ele, né? Fui obrigado a casar-me pela violência, né? Como muitas vezes acontecia e acontece ainda, né? Então ele foi forçado a se casar para honrar ali, porque deve ter engravidado a filha de alguém, né? Mesmo assim, porém,
persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Gente, aqui está um ponto muito importante. Ele tinha uma programação, essa programação ele alterou, né? Ele já estava com dificuldades na casa espírita, aí foi se afastando, aí começou no campo do sexual, aí acabou, né? Rejeitou lá as moças, as crianças lá, se afastou da madrasta, né? Engravidou a moça, teve que casar, e várias modificações aconteceram. Mas, mesmo assim, os chamados do invisível continuavam. Por quê? Talvez o melhor fosse a programação que for elaborada no plano espiritual. Mas ele podia trabalhar, podia se vincular numa casa espírita, podia ainda ser médium, podia fazer muita coisa boa. Vocês estão entendendo? As programações, né? E o trabalho no bem não é uma coisa assim inflexível, uma coisa assim que não é só daquele jeito, senão não tem jeito. Não é. Muitas vezes você provocou mudanças na sua vida, você provocou mudanças na programação, mas ainda assim é possível fazer muito bem. E vai ter ajuda espiritual para isso. Os espíritos não são também magoados, não, agora ele mudou a programação, eu também não vou ajudar mais, né? E abandona a pessoa lá. Eles não fazem isso. Eles vão tentando ajudar, né? A pessoa ainda pode, depende da atitude nossa perante a vida, perante o trabalho, perante a espiritualidade. Se ele muda de atitude aí e começa a ouvir os chamados, ele pode fazer muita coisa boa, pode terminar a vida até vitorioso ainda, né? Mas depende de uma mudança na atitude, né? Então, mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo, tá? Nunca é tarde para mudar, exatamente, Ana Cláudia. Nunca está assim totalmente perdido, tudo, não, né? Tá? Contudo, à medida que olvidava meus deveres, que esquecia os meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. Aí que está o problema. Geralmente, saindo daquilo que foi programado, a gente entra em caminhos mais difíceis. A gente acaba escolhendo caminhos mais difíceis. Aquilo que era programado, às vezes era o mais fácil, entre aspas, de conduzir, pela assistência das crianças que iriam ajudá-lo na tarefa dele. Ele iria se colocar a salvo de muitos problemas, muitas armadilhas, né, por viver uma vida, né, mais equilibrada, tal. Mas, né, contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. Quer dizer, as tentativas que ele tinha eram mais difíceis, né? E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Eu falo isso, e ele fala aqui porque, vamos pensar, que aqui é uma hipótese, é só uma coisa minha, né? Vamos pensar que ele tenta buscar a espiritualidade. Ele casou com a moça engravidou, né? Ele casou e tal, mas ele tenta buscar, mas aí vamos pensar que a moça não acredita e não gosta dessas coisas. Não acredita e não gosta dessas coisas, e não quer que ele esteja envolvido e começa a dar problema, e quando ele vai, a moça acha ruim. Então, um exemplo só de situação. No caso, ele não iria se casar. Não estava fazendo parte da programação dele, né? Então, às vezes, esse caminho do casamento poderia criar dificuldades para ele desse tipo, por exemplo. Ou não, mas poderia, tá? É uma das possibilidades, às vezes, né? De se unir com alguém que não ajudasse nesse caso, né? Cada caso é particular, né, Lilica? Exatamente.
tá? Então, continua a tragédia que ele inventou para ele mesmo, né? Conforme ele diz aqui. A esposa a que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual. E aqui, pessoal, ele está falando não com orgulho, não como alguém que precisa se sentir superior a outra pessoa, não. Ele aqui provavelmente está falando um fato. Ele está falando de um fato, uma constatação. Por quê? Porque você tem pessoas em níveis de compreensão diferentes, níveis de despertar diferentes, níveis de aceitação, níveis de entendimento, de preparação, de tudo, de amadurecimento diferente. Não é que ele se sentisse muita coisa e muito acima e a moça. Mas aqui ele deve estar falando de um fato. Ele se ligou a alguém apenas por causa dos apetites sexuais dele. E ele se ligou a uma pessoa que era muito diferente da condição dele. Coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Se a gente resolve viver de qualquer jeito e viver só em função de prazeres, né? Você pode se conectar a uma pessoa que esteja muito aquém da sua compreensão. E vocês não consigam nem conversar direito e nem fazer coisas juntos porque não bate. Entendeu? A pessoa gosta de coisas assim bem que até assusta, né? Pelo primitivo da coisa e você gosta de coisas que são diferentes, né? Ok? Então, né? O que que aconteceu aí, né? Ele se ligou a uma pessoa que ele não precisava ter se ligado e acabou se ligando. Ele era criatura muito inferior à condição espiritual dele e atraiu essa moça. Ela atraiu uma entidade monstruosa. Alexandre, como é que é isso? Ela atraiu uma entidade monstruosa? Como assim? É porque ela, sendo uma pessoa de uma vibração diferente, de uma condição diferente, ela tinha ligações diferentes. Ela tinha ela estava ligada a uma faixa espiritual diferente da dele. Por mais que ele tenha errado e tenha, mas ele é alguém que já tinha uma compreensão diferente, já tinha um entendimento diferente. E essa moça atraiu para ser filho dela uma entidade monstruosa. Né? Por quê? Porque vem entidades do umbral, vem entidades ligadas a nós, ligadas ao nosso passado, podem ser mais evoluídas, de regiões melhores, ou podem ser de regiões umbralinas. Entendeu? E no caso foi isso que aconteceu, né? Para tomar o papel de meu filho, né? Quer dizer, para ser filho dele. Mas é uma entidade provavelmente mais ligada a ela, né? Ou totalmente ligado a ela e não a ele, né? Certo, pessoal? Vamos ver se a gente termina aqui. A gente está quase acabando já. Vamos passar um pouquinho só, né? Certo? Por isso é o perigo de você ficar, né? Perigo de ficar assim, às vezes tendo contatos afetivos variados, sexuais variados, né? Com pessoas que você nem sabe com que elas se ligam. E como hoje você coloca, né? As pessoas colocam a questão sexual acima de conhecer a pessoa, acima de conversar, antes de conhecer, antes de criar uma intimidade, né? Mais progressiva. E às vezes você acaba se vinculando a uma pessoa que estava muito distante do universo que você vive, né? Entendeu? Essa pressa, né, de hoje aí, né? Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-me da vingança. Uma análise fria, né? Ele analisando os sucessos, né, os acontecimentos, né? Ó, deixei 6
carinhosas crianças, espíritos de luz que tinham ajudado ele, ligados ao nosso lar, que vinham para uma vida de equilíbrio, uma vida de amor, uma vida de trabalho, dificuldades, aprendizados, né? Mas iam dar apoio a ele. Ele deixou 6 carinhosas entidades para viver com a companheira e o filho, que ao que pareceu a ele, incumbiram-se da vingança. Né? Quer dizer, ele foi castigado, entre aspas, né? Castigado pela sua escolha, né? Quer dizer, essa companheira e o filho se encarregaram de, de castigá-lo aí, né? Atormentaram-me ambos até o fim da existência. Quando fui parar aqui. Quando para aqui regressei, desculpa. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei. Mal tendo completado 40 anos. Aqui, lembra que eu falei semana passada que me chamou a atenção o fato do André Luiz falar assim, olha, ele parecia ter próximo aos 40 anos, um rapaz pálido, né? E eu falei assim, olha, você vê que interessante ele citar que pode ter relação com a época que ele faleceu, seria novo, 40 anos, né? E aqui a gente vê a confirmação disso, ó. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para que regressei, mal tendo completado 40 anos, muito cedo, né? Roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Entendeu? Quer dizer, ele acabou morrendo antes da hora pela sífilis, né? Certamente pelo tipo de vida que ele já levava, acabou contraindo a sífilis, né? O álcool, né? Os desgostos, não trabalhou no bem, que é uma coisa que faz muito bem para a gente e pode nos dar muita saúde, muito equilíbrio, né? O trabalho no bem. O trabalho no bem pode nos ajudar muito na nossa saúde integral, porque a gente lida com uma energia boa, né? Então aqui no caso ele fugiu de tudo que iria ajudá-lo e acabou se envolvendo com tudo que o fez morrer antes da hora, inclusive, né? Certo? Vamos ver se a gente acaba aqui. Enxugou os olhos, os olhos úmidos, tá? Aqui não é tímidos, não. Enxugou os olhos úmidos, provavelmente, né? E concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Isso aqui é importante, né? Como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos. O fato de ser um desejo meu não dá legitimidade a esse desejo. Eu tenho que saber avaliar se é um desejo que me conduz a algo bom ou não. O fato apenas de ser um desejo não quer dizer que eu tenha que realizar todos os meus desejos. Eu tenho que discernir. Eu realizar certos desejos que eu tenho vão me ajudar ou vão mais criar problemas para mim? Né? Então são coisas que cada um de nós tem que sempre analisar, né? Ele realizou todos os desejos que ele teve, menos os desejos de Deus, né? Quando a gente está alinhado à vontade divina, alinhado à nossa programação que os bons espíritos nos ajudaram a fazer, né? Foi por isso que fali agravando antigos débitos, né? Nesse instante calou-se, como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta, né? Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. É isso, né? Após constatarmos a queda, o erro, né, a deserção, nós precisamos apenas realinhar forças, planejamentos e seguir adiante. Nós temos o tempo.
diante de nós, né? E identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte, né? Ali estava a mãezinha, que já tinha auxiliado tanto ele, né, o Otávio, estava ali novamente consolando ele e tentando, ela lembra que ela estava tentando conseguir a reencarnação dele de novo, né? Ela tentou falar com o Aniceto lá. O Aniceto falou assim: minha irmã, por enquanto não vamos fazer planejamentos. Nós precisamos ver do processo do grupo que ele pertencia, né? Porque pelo jeito vai ter que ser uma coisa em grupo ali, né? Entendeu? Vamos ter que recomeçar aí, né? Certo? Aí acabamos por hoje, pessoal, né? Bem interessante, né? Bem profundo, né? Faz a gente pensar na misericórdia divina que nos dá infinitas oportunidades de nos refazer, de melhorar, né? Mas também na seriedade dos compromissos que que a gente aceita para a encarnação, né? Então, todos nós aceitamos certos compromissos, né? Precisamos fazer as nossas análises, né? Ok? Então vamos fazer a prece final, né? Vamos agradecer as bênçãos recebidas e que possamos, Senhor Jesus, nos sintonizar com a nossa programação, nos sintonizar com nosso espírito protetor, que sabe tudo o que nós devemos realizar neste planeta. E via intuitiva tenhamos a capacidade de receber, então, as intuições, as inspirações, para que tomemos as melhores decisões e saibamos aproveitar o tempo que passa tão rápido, para que nós cheguemos ao termo da nossa existência com a mente tranquila, com o coração em paz, tendo cumprido aquilo que nós nos comprometemos a realizar. Que a tua luz envolva a nossa mente, possa clarear, trazendo lucidez para os nossos pensamentos e possa dulcificar os nossos sentimentos, para que a chama do amor possa nos fazer lembrar sempre que as escolhas precisam do amor também, como um condimento importante, como um elemento muito importante para as nossas escolhas. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos por hoje. Na quinta-feira a gente está de volta. Amanhã a gente não tem estudo, né? Que a gente tem a nossa reunião mediúnica na Casa Espírita, mas quinta-feira a gente está junto aqui de novo, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.